Bom dia, gente. Eu sou Ana Paula Canuto, estudante de jornalismo, e vamos iniciar mais um vídeo Grandes Talentos. Estamos aqui com o Edson Henrique, nosso querido colega, e ele vai contar pra gente um pouco do hobby, do talento dele. Então, depois da aula... Eu escrevo. Edson, antes de iniciar as perguntas, conta pra gente um pouco da sua rotina, um pouquinho da sua história. Então, eu tenho 20 anos, sou estudante de jornalismo do 4º semestre, moro em Santa Maria, e depois da faculdade vou direto para o trabalho, do trabalho chego em casa um pouco tarde e sempre busco escrever no intervalo de uma coisa ou outra. E conta pra gente também, quando surgiu essa sua paixão pela escrita? Então, eu sempre quis ser mangaka, porque eu sempre fui fascinado pelas histórias, pelos sentimentos que elas causavam. Só que eu não consegui desenvolver muito bem o talento pelo desenho. Então, eu comecei a conhecer os livros e fiquei fascinado como com palavras a pessoa conseguia despertar tantas emoções. Então, eu fui buscando quase que imitar aquilo que eu estava lendo, eu fui escrevendo e fui me apaixonando cada vez mais. E o que você escreve exatamente? Eu vi que você trouxe 2 exemplares aqui pra gente, conta um pouco da história deles. Então, o primeiro exemplar é um romance fantástico. A gente tem a história da Camila, que é uma menina que acabou de se mudar para uma cidade chamada Santa Clara, e ela começa a ter pesadelos estranhos e começa a ser perseguida por monstros que ela desconhece. Então a história dela é essa busca pelo que está acontecendo, o que é real, o que é irreal, se ela está enlouquecendo, se aquilo está acontecendo de verdade. O segundo livro é uma antologia de contos, reúne contos de vários autores diferentes. E nessa antologia eu tenho 2 contos voltados para a temática Era Uma Vez. Eu gosto muito de escrever o gênero de romance, o gênero romântico, mas também sou fascinado pela fantasia e pela ficção. E como foi a produção deles? Você teve alguma frustração? Foi tudo ok? Conta pra gente também um pouquinho disso. Então, o primeiro livro ele foi um pouco decepcionante, o processo editorial. Eu tinha apenas 17 anos, não conhecia muito do mercado literário, não conhecia nada, e acabei me envolvendo com uma editora que não era tão boa. Então foi assim, o sonho e o pesadelo num livro só. Foi tudo que eu queria e depois de um mês se tornou tudo que eu mais temia. Depois desse livro eu fiquei muito tempo sem conseguir escrever e só depois que eu consegui voltar a ter outras ideias, a quebrar esse bloqueio. Tudo bem. E por que você escolheu jornalismo? Teve alguma ligação, na hora da escolha, teve alguma ligação com a escrita? Uma coisa influenciou a outra? Como foi o processo? Eu sempre tive muito interesse de fazer criação literária. Só que aqui no Brasil é uma faculdade que tem apenas o curso de pós-graduação no Sul. Então jornalismo era o que mais se aproximava do que eu queria, que era desenvolver, melhorar a minha narrativa. Só que também eu era muito apaixonado, sempre muito curioso, perguntava de tudo, então se encaixou no perfil. Muito bem. E você tem alguma inspiração, Edson? Então, eu escrevo muito para minha esposa, sempre o viés que romântico. Mas eu também escrevo sobre coisas que eu gostaria de viver. Acho que uma vida apenas é muito pouco para tudo que a gente deseja. Então eu escrevo muitas coisas que eu sei que é capaz, que são irreais. Essa parte fantástica mesmo me motiva bastante. E qual conselho você daria para um jovem escritor? Você começou muito novo, né? Então qual conselho você daria para uma pessoa que também está entrando, começando? Eu acho assim que um pouco de paciência. Talvez se eu tivesse um pouco mais de paciência nesse original, eu não tivesse me envolvido em uma enrascada mesmo. Então ter paciência, porque logo depois que a gente termina o primeiro manuscrito, a gente fica numa euforia muito grande de mostrar para todos o nosso trabalho. Isso é muito ruim porque a gente acaba se envolvendo, desconhecendo os perigos que há ali. Então ter paciência e ler bastante, e não desistir, porque é difícil, mas vale a pena. E você olhando para aquele Edson antigo lá do começo e o de hoje, você sente alguma diferença? Narrativamente falando, eu sinto bastante diferente. Nesse livro eu estava bem imaturo mesmo, tanto pessoa quanto escritor.
Agora eu tenho uma carga literária bem maior, eu li muitos mais livros, li livros que falavam sobre técnica, li livros que falavam sobre narrativa, sobre diálogo, estudei mais sobre o gênero. Então, nos outros livros que eu escrevi, eu fiz uma pesquisa mais profunda e isso melhorou bastante. Legal. A gente ficou sabendo um pouco desse teu hobby, né, que é a escrita, mas nós sabemos também que você tem outra habilidade. Conta pra gente qual é. Então, no tempo vago disso tudo, eu também confeito. Eu gosto muito de cozinhar doces, não tanto comida salgada, então carne, essas outras comidas eu não sou muito bom, mas doces é a minha paixão. Então, bolo, confeitaria, doces, eu sempre estou na cozinha fazendo alguma coisa diferente. Nossa, que maravilha. Gente, infelizmente o vídeo chegou ao fim. Ai, que triste. Mas a gente pôde conhecer um pouco da história do Eds, desse seu hobby. Mas assim, gente, não fica triste, porque você pode se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro dos outros vídeos da nossa turma, curta, compartilha e comenta lá embaixo qual é a sua inspiração, o que te move. É isso, gente. Até a próxima!